Graça e paz, meu irmão, minha irmã, povo de Deus espalhado pela cidade de Goiânia e também você que está nos assistindo através desse canal em algum lugar do Brasil ou do mundo. Diante do advento desse meio de comunicação, a gente tem esse acesso a várias pessoas, né? E para nós é uma alegria muito grande. E hoje nós estamos juntos mais uma vez para compartilhar com você alguma coisa, uma reflexão da palavra de Deus que nos chama a atenção, para que possamos ser edificados, sermos acompanhados e glorificar aquele que é digno de honra e de glória e intercedermos uns pelos outros para que Deus possa cada vez mais nos alinhar com a vontade dele e nos levar também para mais perto dele. Vamos ler a palavra de Deus e em seguida meditar nela. O texto bíblico de hoje está no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 2. A palavra de Deus diz assim: nas nossas orações, sempre damos graças a Deus por todos vocês e nunca deixemos de pedir em favor de vocês. Palavra de Deus para nossas vidas. A carta de Paulo a Tessalonicenses é muito encantadora. Paulo, na verdade, escreve a esse povo como um deles. E aqui ele está escrevendo com mais duas pessoas, né? A gente percebe bem no início da carta que ele escreve Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja de Tessalonicenses, em Deus, o Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz tenha de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele escreve colocando-se no lugar deles, como se fosse um deles, né? Identificando com a realidade daquela igreja, o que nos parece, que nos leva a refletir sobre uma comunhão plena, um relacionamento muito próximo, um relacionamento muito próximo um do outro mesmo, daquela igreja que Paulo tinha fundado, relacionamento de amizade, de companheirismo e de intercessão, de cuidado um com o outro, que é muito importante e necessário na vida da igreja. Esse texto bíblico me chama muita atenção, porque também nas outras cartas a gente percebe que Paulo escreve dando uma exortada, chamando a atenção do povo, tentando conduzi-los, reconduzir alguns do caminho, exortando outros para que cresçam, para que não acomodem aonde eles estão, mas para que eles possam olhar para o Senhor e olhar para frente, vencer os obstáculos e ser nova criatura cada vez mais aperfeiçoada em Cristo Jesus. Nessa carta em especial, Paulo traz para nós uma reflexão muito interessante. Ele, nesse versículo em específico do capítulo 1, versículo 2, ele fala de orações contínuas, de oração que Paulo faz para Deus, a Deus em nome de Jesus, por aquelas pessoas, por aquela igreja, por aquele povo, por aqueles irmãos amados, o qual ele conviveu, e não só conviveu, mas desenvolveu uma afinidade, uma amizade, um relacionamento muito mais além do que do púlpito e da pregação, mas um relacionamento pessoal. Um relacionamento de discipulado, um relacionamento de estudo da palavra, um relacionamento de companheirismo, um relacionamento de cuidado um com o outro, em todos os sentidos, em todos os aspectos, mas especialmente, queridos, se vocês lerem aí os versículos seguintes, o capítulo 1 e 2, Paulo vai falar, inclusive, do sonho que ele tem de, enquanto vive na terra, viverem bem, mas também encontrá-los e ser preparado cada vez mais para a eternidade. Então, nós percebemos nesse texto bíblico uma necessidade, uma importância que nós como cristãos e cristãs precisamos dar. Como irmãos e irmãs, né? Desenvolver nossos relacionamentos, estreitar nos nossos relacionamentos, pedirmos mais para orarmos e também orarmos uns pelos outros, de maneira que a pessoa sinta confortável, sinta acolhida e sinta também segura quando ela coloca para a gente os seus pedidos de oração. Nós vivemos um tempo muito difícil, um tempo não só agora por causa da pandemia, mas uma era, uma realidade completamente obscura, aonde não se confia em ninguém.
aonde o lema é não confiar nos outros, é não confiar, é ser anônimo no mundo, é ser anônimo o máximo possível para que as pessoas não saibam sobre a sua vida. E na verdade, quando nós olhamos para a realidade em que nós vivemos, especialmente a realidade virtual da internet, nós estamos muito mais expostos do que imaginamos. É as nossas redes sociais, é as nossas fotos, é a nossa casa, é a nossa conta bancária, é uma série de coisas que nós achamos que estamos inseguros por estarmos trancados dentro das quatro paredes, mas existe uma tecnologia por trás que nos identifica até o segundo que você está em determinado lugar. Isso diz para mim e para você que a nossa confiança precisa ser em Deus, mas sobretudo nós precisamos de desenvolver esse relacionamento um com o outro, como igreja especialmente do Senhor, a ponto de, ao percebermos, ou não, até mesmo quando as pessoas não nem nos expõem para nós as suas necessidades de oração, a gente dizer para ela: eu estou orando por você. E não só dizer, mas ter essa prática de orarmos uns pelos outros, de cobrir um ao outro em oração, de estar na presença de Deus não apenas para agradar a nós mesmos, não apenas para lamentarmos e fazermos os nossos pedidos, as nossas queixas, as nossas indagações, as nossas, a angústia do coração, não que está errado. Mas o Paulo nesse texto e nessa carta, toda a primeira Tessalonicenses me chama essa atenção. Ele coloca completamente a vontade no meio do povo e diz: eu oro por vocês. Eu sei que vocês oram por mim. Eu sei que vocês intercedem uns pelos outros. Essa igreja é uma igreja viva. Essa igreja tem um povo que ama a Jesus acima de qualquer coisa, que ela não ficou com Jesus só para ela. Quando eu preguei a palavra para vocês, a mensagem da salvação é esboçada por vocês, é praticada por vocês aonde vocês estão, e também vocês estão estendendo pelas regiões mais próximas, pelas cercanias da cidade de Tessalônica. Queridos, isso é muito tremendo. É algo que é muito gostoso de ouvir, é muito interessante, né? Nós olharmos e nos identificarmos com isso. Nós carecemos desse relacionamento não só com Deus, mas desse relacionamento uns com os outros, né? Vocês sabem, eu cheguei pouco tempo nessa região, a 8ª região, e eu tenho dito para Deus que eu fiquei muito feliz, porque a gente está acostumado com um grupo de relacionamento, de pastores, um grupo de colegas nos quais nós podemos compartilhar as nossas dificuldades, estarmos juntos, orarmos uns pelos outros. E às vezes toda mudança, não o fato de ter mudado de região, tinha bastante pessoas que eu conhecia, mas toda mudança gera para a gente um medo, gera para a gente uma certa insegurança, o medo de como serão os próximos passos que eu vou dar, o medo do novo, o medo, talvez a insegurança da própria habilidade com o local para onde nós estamos indo, da adaptação e outras coisas mais. E é muito interessante que às vezes nós achamos que nós damos conta de controlar essa situação, que nós criamos o nosso reduto e ali nós conseguimos dominar dentro dele. E hoje eu tenho a alegria de dizer que esse novo tempo, né, que já vai para 2 anos, um ano ativo e outro ano com pandemia, eu consegui, né? O Senhor proporcionou relacionamentos preciosos com pessoas fantásticas, com pessoas que intercedem. E vira e mexe, alguém me liga, me manda uma mensagem, diz: pastor, eu estou orando para o Senhor. Estou orando para o Senhor, está tudo bem? O Senhor precisa de alguma coisa? Tanto a igreja local, como as igrejas que eu estou envolvido com elas, com algum colega distante. Isso é gracioso. Não tem palavra para agradecer. Sabe, queridos, e Paulo fala que ele dá graças a Deus em oração. Ele glorifica o nome do Senhor por causa da vida daqueles que ele alcançou, ou que ele levou a mensagem da salvação, porque essas pessoas testificam o amor de Jesus. Esses dias eu estava conversando com a sobrinha minha e com o Levi e disse para eles o seguinte: às vezes a gente vai para a mesa almoçar, né? Ou fazer nossas refeições, seja ela almoço ou janta, e às vezes nossos assuntos estão muito ligados em torno da internet, dos jogos, o jovem está ligado com os jovens, com o WhatsApp, com os comentários feitos no Facebook, com o nosso Instagram e com outras coisas novas que ainda não estou familiarizado, Telegram e outras coisas mais.
E o assunto gira muitas vezes em torno das redes sociais. Os assuntos giram muitas vezes em torno daquilo que acaba sendo parte da nossa vida e fazendo parte do nosso dia a dia. E até então, em determinado ponto, não tem nada de errado. Eu disse para eles assim, sério, mas também em tom de brincadeira, eu sonho e oro, e intercedo e clamo para o dia que nós chegarmos nas mesas das casas para fazermos refeições, aqui em casa, junto com vocês, né, junto com os jovens e com o adolescente, nós olharmos uns para o outro e falar assim, como foi tremendo a experiência que eu tive essa semana no culto de louvor e de adoração. Como foi tremendo a resposta que Deus me deu enquanto eu orava em favor do Senhor, ou de você, ou do coleguinha, enfim, né? Como nós carecemos dessa conversa, como nós precisamos não só de entender que carecemos, mas de fomentar essas conversas que testemunha, que glorifica, que dá graças a Deus, que dá a alegria de dizermos uns para os outros, Senhor está fazendo através da minha vida, da sua vida. Deus responde quando nós dobramos os nossos joelhos, quando nós abrimos as nossas bocas. Deus nos responde quando nós convivemos em alegria, em comunhão, quando nós convivemos como corpo de Cristo, aquele que morreu por nós na cruz do Calvário. Quando eu aqui lembro de alguém que está passando por dificuldade, como foi o caso de hoje, nós tive um contato e a pessoa intercede por mim, eu falei com alegria no coração, eu oro, já estou orando e vou intensificar, porque Deus quer que nós tenhamos uma comunhão com Ele, através das nossas vidas, do nosso relacionamento, que é o que acontecia na igreja de Tessalonicenses. Queridos, sempre dou graças a Deus. Dou graças a Deus não porque Deus me deu um carro novo, ainda não, mas eu creio que vai ser logo. Que Deus me deu uma prosperidade exorbitante, também ainda não. Mas que Deus possa nos proporcionar esse recurso, que se for esse motivo de dar graças a Deus, dou graças a Deus porque eu tenho uma comunidade, porque eu tenho um Deus que fala, que age em todas as áreas, não apenas nos momentos que eu estou bem, dar graças ao Senhor não é só pelos bens materiais, pela prosperidade, mas dou graças a Deus por você, meu irmão, minha irmã, que me escuta agora e que com certeza deve estar pensando assim, eu não tinha pensado dessa forma. Dou graças a Deus porque alguém ministrou na minha vida. Dou graças a Deus porque Deus tem falado profundamente no meu coração nos últimos dias. Eu dou graças a Deus porque na leitura de alguns livros o Senhor me leva a me emocionar e a chorar e a sonhar com vidas sendo alcançadas pelo poder do nome de Jesus Cristo. Dou graças a Deus pelo testemunho que nós tivemos no último domingo. Fiquei encantado, com o testemunho que nós tivemos da bispa. Queridos, nós precisamos de pedir para o Senhor, e essa é a minha oração, nós precisamos de pedir para o Senhor que nos dê motivos de gratidão, ou abra os nossos olhos para entendermos os motivos de gratidão que o Senhor tem colocado. O ano de 2020 está indo embora. E muitas vezes as pessoas estão constantemente dizendo que o ano de 2020 foi perdido. Não foi perdido, meu querido. Não foi perdido, minha querida. Deus tem um propósito nessas coisas. Passamos um tempo de medo, ainda estamos passando um tempo de insegurança. Passamos um tempo de politicagem, de coisas horríveis que acontecem. Mas passamos um tempo em que Deus esteve e Deus continua conosco até isso passar, até nós encontrarmos a eternidade. O ano de 2020, eu convido você a fazer um exercício. Proporcionou para mim e para você motivos de glorificar o nome do Senhor, mesmo em meio à circunstância, mesmo em meio ao medo, mesmo em meio a perdas, mesmo em meio a dificuldades, seja elas emocionais, financeiras, conjugais, com filhos, com aulas online, com não poder sair de casa, com falta de com isolamento social, com a falta do nosso exercício, da nossa convivência social. Eu convido você a fazer um exercício, escrever no papel essa semana, da agora para frente, estamos perto de findar, 16 dias do findar do ano de 2020, a pensar com carinho e achar no mais íntimo do seu coração, do seu relacionamento,
da sua vida que você teve ao longo dos anos, da sua devocional, olhar para os seus pedidos de oração que você anotou e dizer: Deus esteve comigo aqui, Deus está comigo aqui, Deus esteve comigo neste momento, nessa dificuldade, Deus esteve comigo quando eu orei, Deus me moveu a orar pela igreja, pelo país, pela nação. Nós nunca vimos o mundo parado, mas também nunca vimos tanta intercessão, tanta gente com medo e voltando para o Senhor Jesus. Eu creio, queridos, eu creio que essa palavra de Paulo, se fosse nos dias de hoje, ele continuava dizendo: eu oro, eu dou graças, eu glorifico o nome do Senhor, porque Deus continua fazendo na vida da igreja. Deus continua realizando na vida do povo. Deus continua restaurando. Deus continua dando serviço. Deus continua dando amor. Deus continua jorrando no coração do próximo. Deus continua dizendo para mim e para você: se prepare, porque tem algo extraordinário para acontecer nos próximos dias. Tem algo que nós precisamos de fazer, que cabe a nós fazer, que não é só intercessão, que não é só oração, mas nós precisamos de orar para que Deus nos capacite, para que Deus nos abra os olhos, para que Deus nos abra o entendimento, para que Deus nos dê um coração grato, para que Deus nos dê uma atitude de intercessor que ora e clama com a mesma intensidade que nós clamamos pelos nossos sonhos e nossos desejos uns pelos outros e também pela vida da igreja. Queridos, quero concluir essa palavra dizendo para mim e para você nesse momento, quero reler esse versículo bíblico e tentar, nessa conclusão, dizer algo para você muito importante. Deus nos chama para o seio dele, para o colo dele, para os braços dele. Deus quer desenvolver um relacionamento com você muito mais além do que você imagina. O Paulo vai dizer assim: nas nossas orações sempre damos graça a Deus por todos vocês e nunca deixamos de pedir em favor de vocês. Paulo está dizendo: nós envolvemos com vocês. Nós damos graça sempre que lembramos do que está acontecendo no meio dessa igreja. Nós glorificamos a Deus sempre que nós lembramos de como essa igreja nasceu, de como esse povo é na presença de Deus. Nós damos graças a Deus porque esse povo nunca parou. Esse povo entendeu o recado, esse povo vive a presença do Senhor, esse povo sente a presença do Senhor e esse povo demonstra a presença de Deus para aqueles que estão à sua volta. Por vocês, nós oramos e intensificamos as nossas orações para que isso seja notável. E nós intercedemos, nós não vamos deixar de interceder, porque vocês são especiais para o Senhor. O Senhor Jesus, quando foi para a eternidade, disse que iria para o Pai e que enviaria o Espírito Santo para estar conosco. Jesus continua intercedendo, Jesus continua clamando, Jesus continua orando, Jesus continua colocando a sua vida todos os dias, 24 horas por dia, de eternidade a eternidade, diante de Deus e olhando para as suas lutas e dificuldades, falando: Pai, eu clamo por fulano, eu clamo por Beltrano, eu clamo por aquele teu filho, Pai, que está passando por dificuldade. Eu clamo por aquela igreja, eu clamo por aqueles que estão em crises, eu clamo por aqueles que estão vivendo a angústia da alma, para aqueles que estão com a alma ferida, com a emoção abalada, com aqueles que estão pensando que o mundo acabou aqui. O Senhor intercede por mim e por você. Deus nos quer perto dele. E Jesus é o mediador dessa nossa aproximação. Você é a igreja do Senhor. Você é povo de Deus. Abra seu coração. Deixa Deus fazer de você um grande instrumento dele. Elege alguém para você orar, para você interceder. Elege alguém da sua família, mas também ore por aqueles que você talvez teve só um contato, para que haja conversão, para que haja uma conversão genuína, para que haja mudança de vida, para que haja um encantamento com a glória do Senhor e que eles possam sentir a presença do Deus vivo e soberano. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe esta igreja, que Deus abençoe a nossa vida e que nós possamos também ser grandemente abençoados no Senhor, na missão de levar o Evangelho da salvação, de sermos aqueles e aquelas que levam pessoas para a eternidade. Queridos, continue orando, continue intercedendo,
ore pelas bênçãos que já recebeu no ano de 2020, ore pelas bênçãos que você deseja, ore pelos anseios do seu coração, ore pelo ministério desta igreja, sua igreja, clame por nós, ore pelo ministério pastoral. Tem sido tempos de trabalhos, de muito trabalho, tem sido tempo de gratidão, mas tem sido tempo de muita luta, onde nós temos dificuldade com muitas coisas. Tem sido tempo onde exige mudança e muitas vezes nós não damos conta de fazer rapidamente a mudança que precisa ser rápida. Tem sido tempo de desapego e tem sido tempo de apego ao Senhor Jesus. Clame pela sua igreja. Ore para que as pessoas encontrem Jesus. Ore uns pelos outros. Nós estamos orando por você. Deus abençoe sua vida. Quero orar com você antes de encerrarmos. Feche seus olhos, abra seu coração, a sua mente, deixa Deus falar com você. Pai, nós queremos te louvar. Queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor é bom. Porque mesmo na dificuldade que nós estamos encontrando, nós sabemos que o Senhor está aqui, está conosco, não falha conosco. O Senhor tem sido tão fiel nesse tempo. E agora eu te peço que o Senhor esteja indo de encontro a esse coração, a esse irmão, a essa irmã, que ele possa encontrar com Jesus Cristo e caminhar do seu lado. Pai, em nome de Jesus, alcance os corações que estão tristes, os corpos que estão sofrendo dor, aqueles que estão com enfermidade, aqueles que estão, ó Pai, muitas vezes com câncer. Em nome de Jesus, nós cremos nesse Deus. Nós intercedemos neste momento, porque nós sabemos que o Senhor é o Deus da cura, é o Deus do milagre, é o Deus da salvação, é o médico dos médicos, é o Senhor do Senhor, é aquele que ajunta aonde foi espalhado, é aquele que, ó Pai, tem compadecido de muitos de nós, e nós somos testemunha viva disso. Que nós possamos sentar à volta da mesa, não só para comer, mas sentar na sala das nossas casas, não apenas para assistir TV, não apenas para estarmos diante do celular, mas para olharmos para uns para os outros e dizer como Deus tem sido maravilhoso, como foi bom encontrar com você, como foi bom a presença sua aqui, essa presença alegra meu coração, e eu dou graças a Ti, Pai, porque eu sei que o Senhor tem acrescentado cada dia mais vidas preciosas a nós. Abençoa, Senhor, nós te pedimos, cada irmão, cada irmã, cada pessoa que está nos assistindo, aquele que a palavra entrou no seu coração neste momento, visita, em nome de Jesus, fortalece essas vidas para que elas possam encontrar contigo. Nós oramos porque cremos que o Senhor ouve as nossas orações, em nome de Jesus. Amém. Queridos, você que está nos escutando pela primeira vez, deixe seu recadinho aí no canal, manda seu pedido no grupo da igreja. Continuamos intercedendo uns pelos outros, pela igreja, e em nome de Jesus, que essa comunhão plena que Paulo fala na carta de 1 Tessalonicenses, possamos viver ela, não apenas em momentos de culto, mas em todos os lugares que nós encontrarmos. Deus abençoe sua vida, um abraço e fique na paz de Cristo Jesus.